Um dos instantes mais emancipadores e ao mesmo tempo temíveis da existência ocorre quando nos damos conta de que protagonizamos uma narrativa que não concebemos. Desempenhamos papéis que nos foram designados, correspondendo às expectativas que herdamos. Seguimos rumos que aparentavam ser corretos, mas no íntimo, algo clama por genuinidade. Desde a infância assimilamos que certas atitudes são recompensadas e determinados comportamentos são desaconselhados. Na ânsia por aceitação, muitos de nós incorporamos os personagens do filho exemplar, submisso, polido, calado. Contudo, o que se afigurava como qualidade era em realidade um artifício de autopreservação psíquica. Crescemos escutando sentenças como: "Você é motivo de orgulho para seus pais. Não causa o menor transtorno." O que ninguém nos esclareceu é que essa conduta que tanto fascinava os adultos ocultava uma criança que aprendeu a reprimir suas emoções, a sufocar seus receios e esquivar-se do embate. Por trás de toda boa postura, frequentemente residia a ansiedade, a culpa, o anseio por ser amado. Não por sua essência, mas pelo que representava. Na psicologia analítica, Jung nos ensina que aquilo que recusamos em nós mesmos se converte em sombra. E quando nos privamos do direito de errar, de sentir ira, de divergir, geramos uma sombra discreta, que um dia apresenta sua fatura. O filho impecável amadurece, mas em seu interior ecoa um grito sufocado. O esgotamento emocional de tantos anos buscando a perfeição. Esse ideal de perfeição é arriscado, pois não é tangível. Ele não admite falhas, incertezas nem fragilidades. E o ser humano não foi feito para ser autômato. Essa miragem de perfeição não apenas nos afasta dos outros, mas também de nós mesmos. Ao não querermos causar incômodo a ninguém, acabamos por negligenciar nosso próprio padecimento. Mas e quando esse padrão começa a ruir? Quando a fase adulta chega, com suas demandas emocionais e suas decisões inadiáveis, o filho modelo percebe que não é quem é, nem o que verdadeiramente almeja. Não há mérito em viver de forma apagada. Ser bom não é sinônimo de ser dócil. Ser educado não equivale a ser desprovido de vontades. E ser estimado não é o mesmo que ser autenticamente amado. Chega um instante que o filho exemplar se depara com a vida real e não sabe como lidar com ela. A rotina impõe escolhas, os relacionamentos exigem posicionamentos, o trabalho desafia os limites. E o adulto, que nunca aprendeu a falhar, a dizer não, a se frustrar, ele entra em colapso silencioso. Por fora pode até aparentar funcionalidade, mas por dentro é consumido pela insegurança, pela dúvida constante, pela sensação de estar sempre improvisando uma existência que não controla. Porque a verdade é implacável. Ninguém ensina a viver quem nunca foi ensinado a ser. A vida adulta requer aptidões que não se cultivam em ambientes excessivamente controlados. Ela requer confronto, assertividade e autonomia emocional, e quem cresceu sob a demanda lógica de não causar problema, dificilmente teve espaço para desenvolver essas habilidades. Essas pessoas frequentemente têm dificuldade em lidar com críticas, fracassos ou mudanças. Cada erro soa como um cataclismo. Cada decisão se transforma numa crise existencial. Sentem-se como crianças crescidas, vestindo roupa de adultos que não lhe cai bem. Jung afirmava: até que você se torne consciente, o inconsciente dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. E o destino dos filhos que nunca deram trabalho costuma ser marcado por dilemas existenciais profundos. Relacionamentos de dependência, onde a opinião alheia tem mais peso que a própria, carreiras escolhidas para satisfazer, não para realizar. Ansiedade diante da menor discordância, uma vida inteira dedicada a manter uma imagem e um imenso vazio interior. E quando esse vazio começa a se manifestar, ele surge de formas discretas, porém devastadoras. Dificuldades de formar laços profundos, uma autoestima que oscila ao menor sopro, medo de tomar decisões simples, cansaço crônico, sensação de estar sempre em dívida. Esse adulto que nunca aprendeu a viver se sente perdido, não por falta de aptidão, mas por ausência de permissão interna. Nunca se sentiu autorizado a ser espontâneo, a errar, a desejar coisas distintas daquelas que lhe foram apresentadas. Mas a boa nova é possível aprender. Mesmo após o amadurecimento, é possível reaprender a viver, porque a verdadeira maturidade não reside em ser perfeito, mas em ser íntegro. Há um custo elevado para quem passa a vida tentando ser irrepreensível. Por trás do comportamento exemplar, muitas vezes reside um ser humano esgotado, não fisicamente, mas emocionalmente. Alguém que aprendeu a antecipar os desejos alheios, a monitorar seus gestos, suas palavras, sua presença. Uma espécie de vigilante de si mesmo. Uma voz interna que não se cala, que corrige, que exige, que nunca se contenta. Quantas noites perdeu revivendo diálogos com receio de ter incomodado alguém, mesmo sem ter feito nada de errado. Esse medo de errar, de decepcionar, de ser visto como falho não surge por acaso.
Ele é cultivado na infância, quando aprendemos que nosso valor está diretamente ligado à nossa capacidade de corresponder, e não ser. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, mas para o filho que sempre quis agradar, o inferno é a própria consciência vigiada, porque não existe paz quando se vive sob o tribunal do olhar alheio. Na tentativa de evitar o erro, essas pessoas evitam também o risco. Não se lançam em novas experiências, não tomam decisões audaciosas, não expressam opiniões divergentes. Elas aprendem a sobreviver, mas não a viver. E viver exige falhar, exige tropeços, arrependimento, tentativas frustradas. A vida não se revela no acerto, mas na imperfeição compartilhada. A grande ironia é que na ânsia de acertar sempre, o filho que nunca deu trabalho desenvolve um tipo muito particular de sofrimento, o de nunca se sentir suficiente, mesmo quando tudo está bem. É uma prisão com grades invisíveis, mas reais. Existe uma linha tênue, quase imperceptível, entre gratidão e culpa. E o filho que nunca deu trabalho costuma viver aprisionado exatamente nesse espaço. Ele ama seus pais, reconhece os sacrifícios que fizeram, sente profunda gratidão por tudo que recebeu, mas à medida que a vida adulta exige autonomia, esse amor começa a se confundir com um sentimento silencioso de dívida, como se por ter sido tão bem cuidado agora ele devesse sua existência a um eterno retribuir. Esse padrão gera comportamentos sutis, mas devastadores. A dificuldade de tomar decisões que contrariem os desejos dos pais, o medo de impor limites quando os pais invadem o espaço emocional ou querem opinar em tudo, a culpa por pensar diferente, querer morar longe, seguir outro estilo de vida, essa dinâmica é ainda mais intensa em família onde os pais foram afetuosos, presentes, sacrificados. Porque nesses casos o filho bom não tem coragem de confrontar, de questionar, de dizer eu quero viver do meu jeito. Ele sente que estaria sendo ingrato, mas há uma armadilha nesse pensamento. Amor não é submissão, gratidão não é servidão, e respeito não significa obediência eterna. Jung dizia que nascemos originais, mas podemos morrer como cópias. E muitos filhos bons passam a vida inteira copiando os desejos dos seus pais, achando que estão sendo fiéis a eles. Só que fidelidade verdadeira é aquela que permite a diferença. É quando os pais aceitam que o filho cresceu e o filho, por sua vez, honra os pais, não a obediência cega, mas com a vida que faz sentido para si. Esse rompimento simbólico, o famoso cortar o cordão invisível, não precisa ser agressivo. Ele pode ser silencioso, amoroso, progressivo, mas é necessário, porque ninguém pode construir um caminho genuíno, carregando nas costas a obrigação de nunca decepcionar quem o criou. E o mais bonito é perceber que, ao viver com autenticidade, o filho bom também liberta os pais da ilusão de que devem ser sempre a referência, o centro, o destino. Amar os pais não é continuar criança, é ao contrário, ter coragem de crescer diante deles, e com isso convidá-los também a amadurecer. Dizer não parece algo simples, mas para quem cresceu no papel de filho exemplar, essa palavra pode carregar uma culpa desproporcional. Como negar o pedido sem parecer ingrato? Como impor um limite sem sentir que está magoando alguém? Essa dificuldade em dizer não nasce de um enraizamento profundo, o medo de decepcionar. Quem passou a vida evitando dar trabalho muitas vezes aprendeu que seu valor está em ser útil, prestativo, disponível. O não quebra esse pacto silencioso de obediência e agrado. Mas há uma verdade dura escondida nesse silêncio. Toda vez que dizemos sim para o outro sem querer, estamos dizendo não para nós mesmos. A incapacidade de negar nos aprisiona nesse espaço. Não escolhemos, apenas reagimos. Reagimos com um sim automático, mesmo quando o corpo grita não. E isso com o tempo adoece. Não aprender a dizer não é viver no piloto automático do agradar. É aceitar convites que não queremos, manter relacionamentos que nos drenam, assumir compromissos que não cabem em nossa agenda emocional. É tornar-se especialista em adiar a própria vida em nome da tranquilidade alheia. E qual é o custo disso? Uma existência marcada por ressentimento velado, por uma fadiga crônica na alma, por crises existenciais silenciosas que emergem como ansiedade, insônia, irritação e uma sensação constante de estar vivendo para os outros. Aprender a dizer não é um ato de maturidade emocional. É entender que não estamos traindo ninguém quando escolhemos nos respeitar. É aceitar que o amor verdadeiro não exige submissão, mas autenticidade. É claro, dizer não é simples. Para quem foi condicionado a agradar, é como aprender uma nova língua, mas uma linguagem que vale a pena dominar. Porque cada não dito com consciência abre espaço para um sim dito com verdade. E viver com verdade é o que começa a nos libertar do roteiro do filho impecável. Relacionamentos afetivos são por essência espelhos. Eles refletem nossa potência, mas também nossas feridas. E o filho que nunca deu trabalho ao entrar em uma relação amorosa leva consigo toda a carga invisível de sua história.
O medo de incomodar, a necessidade de agradar, a dificuldade de dizer o que se sente. E, acima de tudo, o costume de se anular para manter a paz. Esse padrão não desaparece quando o amor começa, ele se intensifica. Porque para quem aprendeu que o amor se conquista com obediência, ceder se torna regra. Questionar, uma ameaça. E impor limites, um gesto quase impossível. Essa postura cria vínculos frágeis, ainda que duradouros. Relações onde o outro domina o espaço emocional, enquanto o filho exemplar se adapta, se molda e se cala. Não é raro que essas pessoas atraiam parceiros controladores, carentes ou excessivamente exigentes. Afinal, quem se especializou em agradar facilmente cai em dinâmicas de dependência emocional, como se dissesse inconscientemente: me ame, eu não vou te dar trabalho, eu prometo. Mas o amor verdadeiro não floresce onde há medo de existir. Ele precisa de fricção, de contraste, de espaço para a diferença. E o filho bom muitas vezes não sabe lidar com isso. Acostumado a se adaptar para manter o afeto, ele se sente culpado quando deseja algo diferente. Ele silencia suas vontades, esconde seus incômodos e aos poucos vai se perdendo dentro do outro. Clarissa Pinkola Estés escreveu: amar não é se apegar ao outro, mas se revelar com coragem. Mas como se revela quando tudo que se aprendeu foi a não incomodar, quando a presença é sempre medida pelo confronto que gera no outro? Esses filhos nos relacionamentos muitas vezes não sabem pedir, não sabem receber, têm vergonha de ter necessidades, acreditam que amar é cuidar, mas não sabem ser cuidados. Isso cria relações desequilibradas, onde um se doa demais e o outro se acomoda. A cura começa quando esse padrão é identificado, quando o filho que dá trabalho reconhece que para amar de verdade precisa primeiro existir de verdade, com vontades, opiniões, conflitos e limites, porque o amor não é a ausência de atrito, é a presença de verdade. E ninguém pode ser amado de verdade inteiramente se vive se fragmentando para caber na expectativa de alguém. Libertar-se não significa romper com os pais, com a família ou com o passado. Significa acolher esse passado, compreender sua função, então escolher diferente. É um passado semelhante ao que Jung chamou de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna quem ele verdadeiramente é, integrando as diversas partes de sua psique, inclusive as sombras, os erros e os desejos não vívidos. Significa entender que não há liberdade sem responsabilidade e que viver uma vida autêntica exige coragem. Coragem para decepcionar, coragem para mudar de ideia, coragem para começar de novo e, sobretudo, coragem para existir sem precisar ser espelho de ninguém. Pode parecer assustador no início, mas é nesse susto que algo se acende. A centelha de uma nova identidade construída não pelo medo de errar, mas pela ousadia de ser inteiro. Talvez você continue sendo alguém gentil, cuidadoso, respeitoso, mas agora porque isso é parte da sua verdade e não uma armadura para evitar conflito. Porque não há nada mais poderoso do que viver alinhado com a sua própria essência, mesmo que isso signifique desapontar algumas pessoas no caminho, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. A liberdade emocional não vem de agradar, vem de se aceitar. E quando você para de representar o filho ideal e começa a viver como o ser humano que é, abre-se um espaço novo dentro de você, um espaço de paz. Não a paz da conformidade, mas a paz da coerência interna.